Olá, alunos! Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu, professora Sheila Rodrigues, estarei aqui com vocês e vamos conhecer o que nós temos para a nossa aula de hoje. Temos a aula 175, período composto por subordinação. Vocês vão estudar aí a função do pronome relativo que nas orações subordinadas. Então, vamos ver aí o assunto. Temos aí, ó, o pronome relativo que é chamado relativo universal. Por que ele é chamado assim? Porque o seu emprego ele é extremamente amplo. Esse pronome pode ser usado para substituir pessoa ou coisa que estejam no singular ou no plural. Os pronomes relativos exercem funções, várias funções dentro da oração. Então vamos conhecer a primeira regra do pronome relativo que. Ele pode funcionar como sujeito da oração, na oração subordinada. Então, observem os exemplos no período simples. Olha, eis os artistas. Então, aqui eu tenho sujeito da oração. Está funcionando aqui na análise sintática como sujeito da oração. Os artistas representarão o nosso país. Mais uma vez, olha, apareceu a palavra artistas. Então, continua funcionando como sujeito da oração. E agora a gente vai transformar esses dois períodos simples em uma oração subordinada, utilizando-se do pronome relativo que. Então, eis os artistas que representarão nosso país. Então, observe que, vamos separar aqui os termos, para a gente observar que esse pronome relativo que, ele está se referindo a artistas. E uma das funções também, aliás, uma das análises do pronome relativo é sempre a gente olhar para um termo anterior. Ele sempre se refere a um termo anterior, a uma palavra que está antes dele. Então, aí, ó, eis os artistas que representarão o nosso país. Então, ele vai ter esse pronome relativo, ele vai estar funcionando como sujeito da oração. E aí eu vou ter o quê? Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque o pronome relativo que está se referindo a um sujeito, né? Um termo anterior, ou seja, uma oração anterior. Vamos ver uma outra função. Função de objeto direto. Então, observe aí, ó, trouxe o documento, você pediu o documento. Então, observe aqui que nós temos duas orações no período simples. O verbo trouxe, ele é verbo transitivo direto, né? Então, logo aqui eu vou ter o quê? Um objeto direto. Você pediu o documento, olha, o verbo pedir também, verbo transitivo direto, e aqui eu vou ter o objeto direto. Então, observaram que nas duas orações, a palavra o documento vai funcionar como objeto direto da oração simples. Quando eu transformo ela para a oração subordinada, olha só como é que fica, né? O pronome relativo sempre vai estar fazendo referência a um termo anterior. A quem ele está se referindo? Trouxe o documento que você pediu. Então, ele vai estar funcionando como um objeto direto. Perceberam? Então, eu vou ter o que aqui, ó? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, né? Dentro das orações subordinadas. Então, a função do pronome que, nesse contexto da oração subordinada, ele vai ter função de objeto direto, ok? Objeto indireto. Ó, eis o documento. Aliás, eis o caderno, né? Preciso do caderno. Aqui nessa segunda oração, no caso da oração simples, preciso de quê? Do caderno. Então, aqui o verbo precisar, ele é verbo transitivo indireto, ele vai pedir um objeto indireto, não é? Então, aqui quando eu passo para a oração subordinada, eu transformo ela em uma oração subordinada, observe que eu tenho o pronome relativo que. E ele está se referindo a quem? Caderno. E caderno tem função de quê? Objeto direto, né? Vocês estão vendo aqui o verbo precisar, mas a gente tem que olhar aqui para a oração simples, para poder a gente identificar mais facilmente. Então, aqui eu vou ter o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Por quê? Porque o pronome relativo que ele está se referindo a um termo anterior. E quem é esse termo anterior? É o caderno. E o caderno tem a função de objeto indireto na análise sintática da oração, tá bom? Complemento nominal. Mais uma vez, olha, estas são as informações. Ele tem necessidade das informações. Então, observe que aqui, olha,
eu tenho o verbo transitivo direto, tem necessidade de, né, alguma coisa. Aqui eu vou ter o objeto direto. Só que aqui a palavra das informações, ela vai estar complementando o sentido da palavra necessidade. E necessidade, nesse caso, é um nome, tá? Ela não é não é verbo. Então, como ele é um nome, é um substantivo, então a palavra informações, ela vai desempenhar a função de complemento nominal, tá? Por quê? Porque está completando o sentido da palavra necessidade e não do verbo ter, ok? Então, nesse contexto aqui da oração subordinada, observe que a palavra informações, né? O pronome relativo que, ele vai estar se referindo à palavra informações, que no caso a palavra informações, ela vai ser o complemento do nome, né? Então, aqui eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, né? Porque ela muda de nome quando ela quando a gente vai fazer a análise das orações subordinadas, tá ok? Então, essa é mais uma das funções do pronome relativo que. Como predicativo do sujeito, observem aí, olha, você é o professor. Então, aqui eu tenho o verbo de ligação, estou dando um predicativo do sujeito, que é a palavra você, que é o sujeito da oração, né? Então, eu vou ter um predicativo do sujeito aqui, olha, está dando uma qualidade aí do sujeito. E aí, muitos querem ser o professor. Então, eu vou transformar essas duas orações simples em uma oração subordinada. Então, observe aí, ó, você é o professor que muitos querem ser. Então, observem aqui, ó, pronome relativo que, ele está se referindo à palavra professor, que desempenha o papel de predicativo do sujeito dentro da análise sintática da oração subordinada. Lembrando que, olha aqui, no período simples ele vai ter essa função de predicativo do sujeito. Então, na oração subordinada, ela também vai ter a mesma função. Então, aqui, olha, eu vou ter oração subordinada, substantiva, predicativa, né? Predicativa. Ok? Então, essa é mais uma das funções do pronome relativo que. Agente da passiva. Então, notem aí, ó, este é o animal, oração simples, fui atacado pelo animal. Então, observe que aqui eu tenho um verbo auxiliar, mais um verbo principal, não é? E aqui eu tenho o agente da passiva, olha, porque ele que está praticando a ação, né? E aqui, ó, tenho o sujeito eu, que é o sujeito paciente, que está recebendo a ação, né? A ação verbal. Por quê? Porque ele está sendo atacado pelo animal. Então, aqui, quando eu transformo para uma oração subordinada, no caso aqui nós não estamos utilizando o pronome relativo que, mas o porquê aqui, no caso, vai estar sendo um pronome relativo. E aí eu posso também, olha, transformar ele assim, ó. Este é o animal pelo qual posso utilizar também esse pronome relativo, olha, pelo qual, né? Ele vai funcionar aqui. A gente pode substituir tranquilamente, né? Então, nós vamos ter o verbo auxiliar aqui, o verbo principal, né? E aí eu vou ter a ação, no caso aqui, vamos colocar o pronome relativo qual, está se referindo a quem? Ao animal, porque foi ele que atacou, né? Então, nós vamos ter uma oração subordinada, substantiva. Aqui eu nem lembro qual é a agente da passiva. Ok? Então, ele vai desempenhar essa função, né? O pronome relativo sempre vai estar aparecendo, seja o pronome relativo que, ou seja, um outro pronome relativo, como nós estamos vendo aqui, o qual, tá? Como adjunto adverbial, o acidente ocorreu no dia, eles chegaram no dia. Então, observe que aqui a palavra no dia, ele vai funcionar como um adjunto adverbial, de tempo, né? Então, transformando essas orações simples para uma oração subordinada, observem aqui, ó. Nós temos aqui em que, né? O acidente ocorreu no dia em que eles chegaram. Então, observe que aqui, ó, tem um pronome relativo que, ele está se referindo à palavra no dia, que desempenha a função de um adjunto adverbial de tempo,
Vamos ver mais uma função, complemento nominal. As reformas de ensino a que nós somos favoráveis são estas. Então, observe que aqui na oração, aqui já tem a oração subordinada, né? Aqui embaixo nós temos a oração simples. Olha, nós, que é o sujeito da oração, depois nós temos o verbo de ligação aqui. Favoráveis é o predicativo do sujeito, né? Porque está se relacionando aqui ao nós somos favoráveis. As reformas de ensino. Então, a palavra reforma de ensino está sendo completada o sentido da palavra favoráveis, né? Então, está completando o sentido de um nome, no caso, favorável, substantivo, ou um sujeito, um adjetivo. Então, aqui eu vou ter um complemento do nome. Qual é o nome que está completando o sentido? Palavra favorável, somos favoráveis a alguma coisa, né? Por isso que tem aqui, ó, uma crase aqui, porque a palavra favorável está pedindo essa preposição. E a palavra, e o azinho aqui, que é o artigo, né, da palavra reformas, então, por isso que vai ficar com essa crase aqui, tá? Então, observe que aqui, olha, o que, ele vai ter a função de um complemento nominal. Por quê? Porque ele está se referindo às reformas, né? As reformas de ensino, né? Então, o pronome relativo que vai ter a função de complemento nominal, ok? Então, vocês estão percebendo quantas funções o pronome relativo tem? E agora nós temos uma observação importante, né? Não utilize artigo definido depois do pronome relativo cujo, né? São erradas as construções, como por exemplo, a mulher cuja a casa foi invadida, ou o garoto cujo o tio, né, é professor, não é adequado utilizar esse azinho aqui, tá? Esse artigo, tá? O correto é cuja casa, o cujo tio, ok? Então, é uma regra importante. Vamos ver agora os pronomes relativos o qual, os quais, a qual, as quais. Então, esses pronomes relativos, eles também funcionam com referência, né, dando referência a uma pessoa ou uma coisa. Desempenham as mesmas funções que o pronome relativo que. Seu uso, entretanto, é bem menos frequente e tem se limitado aos casos em que é necessário para evitar ambiguidade, ou seja, para você determinar a quem está se referindo no texto. Observem aí, ó. Existem dias e noites às quais, né, se dedica o repouso e a intimidade. Então, observe aqui, ó. O pronome relativo, né, o uso de as quais, permite deixar claro que estamos nos referindo apenas às noites, né? Se usássemos a que, não poderíamos impor essa restrição. Então, observe as quais, no caso é a noite. Por quê? Porque dia é masculino, né? Os dias. Então, determinou-se a quem está se referindo esse pronome relativo, tá? Para evitar a ambiguidade, ou seja, há duas interpretações. E aí ele pode desempenhar também como função de sujeito, né? Conhecemos uma das irmãs de Pedro, a qual trabalha na Alemanha. Então, observe aqui a qual está se referindo à palavra irmãs, que é o sujeito da oração. Olha, irmãs de quem? De Pedro. Então, ele vai desempenhar a função de sujeito. E aí determina a qual, justamente para dizer que é a irmã, né? E não a Pedro, porque se colocar que vai ficar com sentido duplo aí, tá? Adjunto adverbial. Não deixe de cuidar da grama, sobre a qual, observe aqui, ó, da grama está funcionando como um adjunto adverbial de lugar. Então, ele é colocado na oração para justamente deixar claro a quem o pronome relativo está se referindo, justamente para não dar duplo sentido, né, na oração. E aí, o pronome relativo quanto, como e quando, né, também são pronomes relativos, né, e eles podem ser indefinidos todos ou todas, depende do contexto, né, e atuam principalmente como sujeito e objeto direto. Vamos ver o exemplo aí, ó. Tente examinar todos quantos, né, comparecem ao consultório. Então, todos aqui estão se referindo aqui, ó, sujeito. E comeu tudo quanto queria. Comeu o quê? Tudo.
verbo transitivo direto, objeto direto. Observaram aí? Então, o quanto está se referindo a tudo. Ok? Muito bem. Temos também agora uma outra regrinha, né? O como e o quando. Exprime noções de modo e tempo, respectivamente. Atuam, portanto, como adjuntos adverbiais de modo e de tempo. Então, observe aí, olha. O modo como. Então, é a maneira, né? Então, ele vai desempenhar a função de... Aí tem sentido de modo, advérbio, né? É a hora quando... Observe aqui, ó. O sol começa a deitar-se. Então, o quando também... ele vai funcionar como um advérbio de tempo, tá? Muito bem. Então, essa foi a nossa aula sobre os pronomes relativos e também outras funções, né, que o pronome vai desempenhar nas orações subordinadas. Então, gente, vamos seguir agora para a nossa atividade. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Vamos lá. Muito bem, então nós temos aí a questão 1, vocês vão analisar os períodos que estão aí na letra A, B, C e D e dizer, né, qual é a que funciona como um sujeito, tá? E a segunda questão, vamos ver aí, também temos as duas orações, vocês vão analisar cada uma dessas alternativas e vocês vão dizer quais delas estão corretas, tá bom? Temos aí, olha, vocês vão analisar direitinho e marcar qual dessas opções estão corretas, ok? Então, segue a atividade, daqui a pouquinho eu volto com vocês.
Muito bem, turmas, voltamos com vocês para fazermos a nossa correção. E nós temos aí algumas participações no chat, né? Alguns alunos participaram, responderam a respeito da atividade. Vamos ver quem foi que respondeu. Temos aí, olha, o Rafael marcou a letra C, né? E o Emanuel, vamos ver aí, o Emanuel marcou a letra C também, da questão 2. A Letícia marcou a questão 1, a letra A, e da 2, a letra B. E o Emanuel respondeu a C, ok. Isso, muito bem. Então, tivemos aí as participações dos alunos, vamos seguir para a nossa correção conforme que vocês responderam. Vamos ver aí na nossa questão 1. Analise os períodos a seguir e marque a opção em que o pronome relativo que funciona como um sujeito. Então, vamos ver aí, vamos analisar a resposta que vocês disseram, né? Bom, alguém respondeu a C, outros disseram que é a letra A, né? A Letícia disse que é a letra A. Então, vamos analisar, olha, Fortaleza, que é a capital do Ceará, é uma linda cidade. Então, observe que nós temos o pronome relativo que aqui, não é? Muito bem, temos o pronome relativo que. E aqui, olha, se a gente for fazer uma oração simples, vejam bem. Fortaleza, vamos transformar em uma oração simples. Fortaleza. Fortaleza é uma linda cidade. Olha, vejam bem como a gente está transformando em uma oração simples, vejam. Então, observe que a palavra fortaleza, né, na análise sintática, ela vai funcionar como um sujeito da oração, certo? Aí nós temos o verbo de ligação e aqui nós temos o predicativo do sujeito, correto? Então, olhando para a nossa oração subordinada, né, onde está colocado o pronome relativo que, né? Qual é a função que ele vai desempenhar aqui, ó? Está se referindo a quem? A palavra fortaleza. E fortaleza vai desempenhar a função de quê? De sujeito da oração. Então, portanto, quem marcou a letra A acertou. Parabéns, Letícia. O outro aluno que marcou a letra C, vamos ver aí, olha, não pode ser a letra C, tá? Porque na letra C ele vai desempenhar uma outra função. Então, nosso gabarito é a letra A, né? E o nosso comentário, observem aí, olha. Na opção A, o pronome que tem a função sintática de sujeito da oração. Nas demais orações, na letra B, olha, o que funciona como objeto direto. E na letra C, predicativo do sujeito. Observe aí, tá? O aluno Emanuel. E na alternativa D, o objeto direto. Então, você observa que o pronome relativo ele vai ter várias funções na oração, depende do contexto em que ele está, ok? Então, vamos seguir agora para a nossa segunda questão. Vamos ver aí, olha, nossa segunda questão. Vamos analisar cada uma das alternativas, ó. Observem aí, ó. Está correto o uso do pronome relativo na frase a equipe cujo o desempenho foi superior receberá premiação em dinheiro. Então, observe que aqui eu tenho um pronome relativo cujo e eu tenho substantivo aqui, né, o desempenho. Aqui na regra do pronome relativo cujo, não é permitido utilizar esse artigo aqui ó, antes do substantivo, né? Então, portanto, a alternativa 1 está errada, ok? Na 2, a desigualdade social é um mal que acomete o Brasil. Está correto o emprego do pronome relativo que? Sim, ele está correto, porque ele está se referindo à palavra mal. Então, ele está perfeitamente correto aí, tá bom? Na terceira questão, terceira alternativa, os pronomes relativos representam nomes já mencionados anteriormente. Essa afirmação está correta? Sim. Sim, está correta. Geralmente, o pronome relativo, aliás, os pronomes relativos, né? Porque não é só o que, existem outros. Eles vão sempre estar relacionados, vão sempre estar se referindo a um termo anterior, um termo antecedente, um termo que vai estar lá na primeira oração, né? E na quarta, o pronome relativo que deve ser evitado. Bom,
Como nós vimos, o pronome relativo que ele tem várias funções, então ele não deve ser evitado, ele vai ser possível sim, com certeza. Então aqui, na alternativa 4, está errada. E vamos para a quinta. Os pronomes relativos são o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, que, quem, quanto, quanta, quantos, quantas, onde, como e quando. Então, todos esses pronomes, eles são relativos sim. E eles vão desempenhar uma função na oração e vão também fazer referência a um termo anterior, né? Para evitar, por exemplo, a ambiguidade. Aqui, né? O uso do qual, a qual, os quais, as quais, eles são muito necessários justamente para evitar a ambiguidade, ok? Então, a resposta correta dessa alternativa é a letra C, né? Alguém marcou, aliás, a letra B. Vamos ver aqui, ó. A letra B, ou seja, a questão 2, 3 e a quinta é que estão corretas, tá? Como eu analisei para vocês. Então, vamos ver aí nosso comentário, vamos ver aqui. Na alternativa 2, o que tem a função de predicativo do sujeito, então está correto. Na alternativa 3, justifica-se a afirmação e na alternativa 5, todos os pronomes relativos funcionam como pronomes relativos. As demais alternativas estão incorretas. Então, quem marcou a letra B acertou muito bem. Então, gente, agradeço a todos vocês pela participação e até uma próxima aula.